número 100. Vamos iniciar esse culto cumprimentando os nossos queridos irmãos que acompanham pela live aí na sua casa. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Estamos reunidos aqui em nossa Igreja Fogo para as Nações para mais um tempo em que estaremos nos debruçando para estudarmos e aprendermos a palavra do nosso Deus. Estamos na série de ministrações escatológicas sobre o tempo do fim, e hoje nós estaremos abordando um tema muito importante, que é sobre o grande trono branco. Mas antes disso, para ganharmos tempo, Salmo de número 100, vamos ler para darmos abertura a esse culto. E eu queria dizer a vocês que passaram pelo o túnel da restauração, quero lhe fazer uma pergunta, e essa pergunta vai te arremeter, te levar a uma reflexão. Quando você esteve dentro do túnel da restauração, nos processos que você viveu ali dentro, você louvou e adorou ao nosso Deus, adorou o Senhor Jesus? Quando você saiu daquele túnel, você saiu glorificando a Deus por compreender o que te espera lá no céu? Você glorificou a Deus? Amém? Então preste atenção. Louvor que as igrejas fazem tem pelo menos dois objetivos. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, preparar os irmãos, preparar os corações para que receba a boa semente, que é a palavra de Deus. Esse é o objetivo do louvor na igreja. Mas à luz da Bíblia não tem base dizer que é preciso fazer o louvor antes da palavra. Não existe isso. Não tem isso na Bíblia. Portanto, nós vimos o sermão de Jesus, quando ele falou sobre as bem-aventuranças. Onde é que está escrito que foi feito o louvor primeiro ali, que chamaram os cantores primeiro? Não tem. A palavra de Deus, ela é prioridade, indiferente se houve louvor ou não. Qualquer momento em que a palavra de Deus ela é trazida, quando há exposição da palavra de Deus, a palavra de Deus ela precisa ser por todos nós recebida com alegria, porque é a palavra de Deus que é a fonte de vida eterna. Portanto, hoje nós estaremos a nível de ganharmos tempo, assim como foi no culto das 17 horas. Devido ao tempo em que vocês foram ministrados no túnel da restauração, nós não teremos possibilidade de ministrar louvores para ganharmos tempo. Então nós já estaremos entrando para a palavra, para não terminarmos o culto muito tarde. Foi assim no culto das 17 horas. Mas como eu já disse, você já louvou a Deus ali dentro. Você já saiu louvando a Deus desse túnel. Deus já recebeu o seu louvor. Você que crê assim, coloca a Bíblia no banco aí, por favor. Você que crê assim, joga as duas mãos para cima e dê a mais forte salva de palmas. E continua louvando, continua adorando o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Somente até aqui. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos este culto, pedimos
pedimos que o Senhor venha cumprir o teu propósito, que pedimos que o Senhor venha derramar do teu Espírito em nossos corações. Meu Deus, a tua noiva, a tua igreja já está congregada, já está reunida em tua presença para te adorar. Nós oramos para que o Senhor tome a direção desse culto, para que o Senhor abençoe os seus filhos, para que a tua palavra traga, meu Deus, o fortalecimento, a edificação, meu Deus, e que produza em nossos corações um sentimento que glorificará o teu nome. Meu Deus, nesta reta final de ministrações escatológicas, meu Deus, no livro de Apocalipse, pedimos que o Espírito do Senhor, meu Deus, fale aos nossos corações, ilumine a nossa mente, nos traga compreensão, nos faça entender as verdades da tua palavra. Meu Deus, abençoa aqueles que estão nas suas casas, através desta live, acompanhando, meu Deus, estas ministrações escatológicas. Que a bênção do Senhor agora venha sobre todos. Assim nós oramos em nome de Jesus, porque nós cremos para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode assentar, abre a tua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 20. Já vamos adentrar para esta ministração. Apocalipse, capítulo de número 20. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia aí na tua casa, você que está aqui no interior do templo, abra por favor Apocalipse, capítulo de número 20. Como no primeiro culto das 17 horas, devido ao processo do turno da restauração, o pastor não conseguiu ter tempo adequado para encerrar essa ministração. Eu pensei que conseguiria encerrar essa ministração, mas eu não consegui. Mas nós vamos utilizar do próximo domingo para encerrar, porque por certo eu não conseguirei também encerrar essa ministração agora. E como nós temos recebido recomendações, temos que nos esforçar para que o culto não se delongue muito. Então já vamos entrar para a ministração. Hoje nós vamos falar sobre depois do milênio. Só fazendo um adendo para lembrá-los que depois do milênio, Satanás ele será solto para enganar as nações, os povos. E aí eu quero trazer para vocês aqui a pergunta de alguns discípulos que me perguntam, fazem perguntas dentro das ministrações escatológicas, e eu achei a pergunta deles pertinente, e na resposta trará entendimento para todos vocês. Alguém me perguntou: pastor, por que Satanás conseguirá enganar as nações depois que Cristo reinou 1000 anos, com 1000 anos de paz? Eu não consigo consentir, pastor. Onde há um fundamento? Porque nós temos falado, né, que o homem é mau, o homem é complexo. Mas aonde a luz da Bíblia encontra uma referência que nos dá como resposta satisfatória? Se Cristo vai reinar 1000 anos de paz, então será tudo maravilhoso. É difícil consentir que o homem ainda será enganado por Satanás, pastor. Me explica isso. Jeremias, capítulo de número 17. Vamos lá? Eu pedi vocês para abrir Apocalipse capítulo 20 aí, mas daqui a pouco estaremos lendo. Nós vamos retornar lá, por favor. Vamos lá em Jeremias 17. Só para trazer essa resposta, para dar a vocês lucidez e clareza sobre esse tema. Jeremias capítulo 17. Depois nós vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 20.
Glória a Deus. Acharam? Quem achou diz amém. Olha o versículo de número 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olhe para mim agora. Aqui está a resposta por que Satanás conseguirá enganar as nações. Mesmo depois que Cristo reinou 1000 anos de paz, um reino como nunca houve, um reino magnífico, um reino fundamentado na equidade, na justiça. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai conseguir enganar o homem por causa disso aqui, ó. Enganoso é o coração do homem, mas tem uma expressão forte aí que nos faz compreender ainda mais: desesperadamente corrupto. É porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Aqui está a resposta. Por que ele vai conseguir enganar as nações de novo? Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem entendeu diz amém? Amém. Pronto. E ademais, vocês lembram quando Jesus disse para a multidão: vocês vêm a mim, não é porque vocês reconhecem quem eu sou, não é pelo que eu sou, o Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo. Vocês vêm a mim porque eu multiplico o pão e sacio a vossa fome. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Vocês não vêm a mim como quem olha para mim e me vê como o Salvador da sua vida, da sua alma, o Filho de Deus, o Cristo poderoso. Não. Você vem a mim por interesse pessoal seu. No reino, no milênio, vai ter muita gente que vai estar aplaudindo Jesus, não pelo que Jesus é pelo que ele vai estar fazendo politicamente. As obras sociais que Jesus vai implementar, a política de governo que vai beneficiar toda a terra. E haverá muita gente que vai estar aplaudindo Jesus por causa disso. Não apenas como Salvador, como Filho de Deus. Daí porque quando o diabo for solto, ele vai conseguir enganar as pessoas. Porque vai ter gente que não vai estar com o coração sincero, tendo Jesus como seu rei, que será o governo mundial. Então aqui está a pergunta, a resposta. Amém, amados? Amém. Agora vamos lá então em Apocalipse, capítulo 20. Agora sim. Aleluias. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler um texto que estaremos pautados nele durante toda essa ministração. Porque hoje eu vou ministrar sobre o grande trono branco. Repita comigo: o grande trono branco. É importante nós compreendermos que o grande trono branco e o juízo final é a mesma coisa. Quando você ouvir o termo o grande trono branco ou o juízo final, está falando do mesmo momento. Diz assim, versículo 11 até o 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto,
E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Queridos, a leitura que lemos nos expõe de forma clara como será o juízo final. O que sucederá no juízo final? O que vai acontecer diante do grande trono branco? Agora é importante a pergunta: por que o trono branco e não o trono amarelo, né? E não o trono azul? Por que não o grande trono de ouro? Por que o trono que João viu, o grande trono branco, ele é branco e não qualquer outra cor? Porque, queridos, o branco fala da pureza e da santidade de Deus. Por isso que era o grande trono branco. A cor do trono, a cor do ambiente do grande trono branco, João fez questão de dar o detalhe da cor. Era branco. Nós sabemos que existem tronos de várias cores, mas esse que João viu é branco, porque declara a santidade e a pureza do nosso Deus. Quem está entendendo diz amém. Muito bem, queridos, é importante compreendermos que todos os homens que estiverem diante do grande trono branco, todos receberão sentença condenatória. Ninguém aqui que será julgado será absolvido. Todos serão condenados. É importante nós entendermos que depois do arrebatamento da igreja acontecerá 3 julgamentos. O primeiro dele é o julgamento da igreja para receber galardão. Vocês lembram que eu falei do tribunal de Cristo? Bema, que é o lugar de recompensa. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para nós recebermos galardão. Primeiro julgamento. A igreja não vai ser julgada ante o tribunal de Cristo para ser condenada. Não, é para receber galardão, para receber recompensa. O segundo tribunal, ou o segundo julgamento, depois do arrebatamento, é o julgamento das nações, que nós vimos em Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo 4, né? Quando João viu tronos. E aí vocês lembram que eu expliquei? Esses tronos serão julgados. Os representantes das nações que enviaram exército para destruir o remanescente de Jerusalém. Então, esse segundo julgamento é chamado julgamento das nações, por meio de seus representantes. Aquelas nações que foram julgadas e que não farão parte do milênio, do governo milenar. E por fim, o último julgamento é esse que nós estamos diante dele aqui agora, da leitura, que será o maior de todos os julgamentos. Chamamos de o grande trono branco ou o juízo final. É o terceiro e último julgamento. Nele, todos que serão julgados vão ser julgados para receber sentença condenatória, serão condenados. Ninguém que foi
vai ser julgado ali no grande trono branco vai ser absolvido. Pastor, como que o Senhor explica isto? Amados, há pelo menos 2 momentos que nós vimos aqui no texto, no versículo 11 e no versículo 12, há 2 momentos aqui que mostra que as pessoas que serão julgadas nesse trono branco, nesse grande trono branco, serão condenadas. Há 2 momentos que deixam claro isso. O primeiro está no versículo de número 12, quando João fala assim, ó: e vi também os mortos, grandes e pequenos. Quem são esses mortos aqui? Mortos, dá aqui uma ideia, uma conotação de morte espiritual, porque eles já foram ressuscitados, né? Eles foram ressuscitados aqui, estão apresentando diante de Deus para serem julgados. Mas por que João chama eles de mortos? Aqui é o sentido de que é uma morte espiritual. A condenação eterna é uma morte espiritual, separação eterna de Deus. Então está dizendo que o julgamento aqui será para os mortos. E aqui é uma linguagem espiritual, é morte espiritual. Então essa expressão já nos faz compreender que tipo de pessoas que vão estar sendo julgadas aqui. Pessoas que serão condenadas à morte eterna. O segundo momento continua aí no capítulo, no versículo 12, quando diz assim, ó: e vi também mortos, e os grandes e pequenos, postos em pé. Eles estavam em pé diante do trono. Pastor, explique melhor isso. Bom, queridos, num julgamento ocorrem as diligências preliminares antes da sentença. O Ministério Público acusa, o advogado de defesa está ali para defender o réu, o juiz está ali para prolatar a sentença. Quando terminado as diligências ali naquele julgamento, o juiz fala para o réu se pôr de pé. O juiz não prolata a sentença em direção ao réu com ele sentado na cadeira. Todas as sentenças que o juiz vai prolatar, ele pede para o réu se levantar. E ele fala o nome completo do réu. E fala por que ele está sendo condenado. Quais os motivos que está levando aquela condenação sobre ele. Qual é o tempo daquela condenação. E o réu fica de pé. Qual é a postura que nós estamos vendo esta gente aqui diante do grande trono branco? Eles estão sentados? Estão de pé para receber sentença. Segundo motivo que nos faz compreender que quem estiver diante do grande trono branco, na fila para ser julgado, vai ser condenado. Não é para receber salvação. Quem está entendendo diz amém. E como que se deu esse julgamento? A Bíblia diz que foram abertos livros. Versículo de número 12. Foram abertos livros. A abertura dos livros é um fator decisivo que determina o destino eterno daqueles que disseram não para o Messias. Quando abrir os livros, o conteúdo de cada livro é que vai determinar o destino daqueles
que não disseram sim para o Messias. Nós entendemos que em um julgamento comum, o juiz ele aprecia as provas nos autos do processo. O juiz não pode prolatar a sentença sem ter acesso aos autos, às provas, porque quando ele tem acesso e ele aprecia os autos do processo, é para o seu livre convencimento. E de acordo com as provas ali que foram obtidas e arroladas nos autos do processo, ele dará o seu veredito final. Ele vai prolatar a sentença. No julgamento aqui na terra é assim. O juiz não sentencia o réu sem provas que o condenem. Como é que o juiz vai sentenciar o réu sem provas? E diante do grande trono branco, onde estão as provas? Porque o versículo 12 diz que será aberto livros. Porque nos livros estão registrados tudo. Livro das palavras, livro das obras, livro das lágrimas, livro do corpo, livro da consciência. É bem verdade que eu não vou conseguir aqui falar de todos. Eu vou me ater apenas em alguns poucos aqui, porque o horário não vai nos permitir. Como o nosso Deus trará o julgamento, e Ele é um Deus que tem como fundamento a justiça, é preciso das provas para que condene o réu. E o uso dos livros, o ato de abrir os livros, é uma forma de trazer para o réu a clareza do porquê que ele está caminhando e sendo condenado para o lago de fogo e de enxofre, aonde já está lá Satanás, a besta e o falso profeta. Deus é justo. Por isso que esse julgamento, ele não vai ser por atacado, né? Conforme o julgamento das nações. Você lembra do julgamento das nações? Que os representantes de nações foram julgados. E isso refletiu no seu povo, na sua nação. E eles não entrarão no milênio com Cristo. Não farão parte do governo do reino milenal. Vocês lembram disso? Agora, no grande trono branco, o julgamento vai ser individual, indivíduo por indivíduo, gente. A Terra tem hoje aproximadamente 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões. Agora imagine quem morreu antes desta era que vivemos, nos séculos passados. Por isso que a Bíblia diz que perante eles fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Porque são milhares de milhões de milhares e milhares, ou seja, miríades e miríades e miríades de pessoas. E Deus não vai ter pressa, vai ser um por um. Aí alguém me pergunta, pastor, por quanto tempo vai durar esse julgamento? Não sei, não está na Bíblia. Eu não posso falar, que a Bíblia não esclarece. A única coisa que a Bíblia diz é que será julgado um por um, para que ninguém possa dizer, ele me condenou do mesmo jeito que condenou aquele grupo lá, mas eu não estava no meio daquilo não, eu sou inocente. Não, Deus não vai permitir que ninguém faça isso. Por isso que vai ser um por um. E na medida que vai chegando a vez daquela pessoa, Deus vai abrindo os livros.
E o que está nos livros são os motivos ou a causa da condenação daquela pessoa. Quem está entendendo diz amém. Vamos, queridos, falar um pouco das partes que irão compor esse julgamento. Já é conhecido de todos nós, eu falei domingo passado, que Jesus Cristo, Ele será o juiz, é Ele que vai julgar. Hoje não existe julgamento sem a presença de um juiz. Juiz, ele não é parte do processo, mas ele é fundamental para a condução daquele julgamento e para que ele prolate a sua sentença, a sentença sobre o réu. É preciso que haja a testemunha. O juiz tem que ouvir a testemunha. E quem será a testemunha? O próprio Deus. Jesus o juiz e Deus a testemunha. No julgamento aqui da terra, o acusador que acusa o réu é o Ministério Público. Promotor fica lá em cima do juiz, olha as provas aqui, ele agiu assim, ele foi frio, ela foi fria, foi dissimulado, não teve negligência, imperícia, agiu com dolo, agiu com intenção mesmo, ele é culpado, meritíssimo. Excelência, ele é culpado. O promotor, o Ministério Público, é o acusador. Aí você me pergunta, mas pastor, se Satanás agora foi lançado no lago de fogo, junto com a besta do falso profeta, ele é o acusador. Então como é que vai ser então? Então está errado esse julgamento, né? Quem vai ser o julgador? Quem vai ser o acusador, melhor dizendo? Se Satanás como acusador já está condenado, então esse julgamento está fora. Está não. Sabe quem vai acusar? Vai ter a figura do acusador lá, os livros. Tudo que está escrito no livro será contra. Tudo que está escrito no livro vai dizer o que ele fez, o que ele falou, o que ele pensou, como ele agiu, como ele decidiu, todos os atos. Então os livros é que vão acusar. Quem está entendendo diz amém. Vai ser muito sério isto. Agora, alguém diz, mas para que um julgamento ele ocorra dentro do que a nossa Constituição aqui no Brasil, ela norteia, ela oriente, é preciso que haja em favor do réu o advogado de defesa. Então esse grande trano branco, pastor, tá nem fora isso. Eu não estou falando que Deus é justo. Cadê o advogado do réu? O senhor disse que não vai ter advogado, e Jesus é o juiz. Deus a testemunha. O acusador, os livros, tudo que está escrito nos livros. Cadê o advogado para defender? Está errado. Te afirmo que não. Te asseguro que não. O advogado Deus nomeia hoje. E eles não querem. Quando um réu não tem condição de custear com as custas processuais e ele vai ser julgado, o juiz obrigatoriamente, o juiz é obrigado a nomear um advogado dativo ou um defensor público. Isso recebe um nome, isso tem um princípio. O princípio da ampla defesa e do contraditório. Ninguém é condenado sem que tenha um advogado para defendê-lo. Na nossa Constituição brasileira, isso está como
regra ou como requisito fundamental para o julgamento. Se não tiver um advogado de defesa, o julgamento não acontece. Cadê seu advogado? Não tem dinheiro. O juiz marca outra audiência e nomeia um defensor público para defendê-lo. Mas no grande trono branco não vai ter advogado de defesa. Por quê? O advogado já está nomeado, gente. O advogado é hoje, o advogado é Jesus. Hoje ele é advogado. A gente não canta: meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. A gente não canta assim? Porque Jesus é o advogado hoje. Mas sabe o que acontece? Eles não querem Jesus. Eles rejeitam Jesus. Então o advogado está aí. O advogado está nomeado para te defender agora, para defender o homem hoje. Vai ser muito sério esse dia. Quem está entendendo diz amém. Bom, dito isto, entendemos aqui a justiça de Deus, que nesse julgamento Deus não vai dar direito a ninguém de dizer que Deus está sendo injusto, porque advogado tem, é Jesus. Ele é quem intercede por nós junto ao Pai. Ele que lembra o Pai do sacrifício dele na cruz por causa dos nossos pecados. Então, diante disso, amados, vai começar o julgamento no grande trono branco. E aí chega o primeiro indivíduo. Mas a Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia coloca aqui é como que se dará esse julgamento, né? A sequência. Primeiro começa pelos grandes, ó. Versículo 12: e vi também os mortos. Aí começa os grandes, depois os pequenos. Vai começar pelos grandes. Então vai um a um. Quando chegar aquele primeiro indivíduo diante do grande trono branco, aí abre-se os livros. Vamos falar um pouquinho sobre alguns livros aqui agora. É importante nós compreendermos que a igreja não passará pelo grande trono branco. A igreja não sofrerá o juízo final. A igreja já está glorificada. A igreja já passou pelo bema, pelo tribunal, já recebeu galardão. Esse julgamento é para aqueles que serão condenados. E a Bíblia diz que foram abertos os livros. Se é os livros, é mais do que um. Mas a Bíblia fala de forma mais clara, dando o nome de um livro, chamado de livro da vida. Então vai abrir o livro da vida. Para que vai abrir o livro da vida? Para que aquele indivíduo que está sendo julgado ali possa tomar conhecimento se o nome dele está ali no livro da vida. Porque se o nome dele não estiver ali no livro da vida, ele não vai receber como recompensa novo céu e nova terra. Muito pelo contrário, ele será condenado. Então, ter o seu nome escrito no livro da vida é a certeza, é a garantia de que você não sofrerá o dano da segunda morte, de que você não será condenado com o mundo. Então, como nós lemos aqui no versículo de número 12, se abrirá o livro da vida, assim como outros. Versículo 12 está dizendo, mas dá nome aqui ao livro da vida. Abra, por favor, Apocalipse capítulo 3, versículo 5.
Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Acharam? Olha o que diz: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Aqui Jesus está dizendo que aquele que vencer, aquele que vencer as tribulações, as perseguições, as lutas, e permanecer firme na sua confissão de fé, de modo nenhum o seu nome será apagado do livro da vida. Vamos agora a Apocalipse 17. Apocalipse 17. Versículo de número 8. Podemos ler? A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas apreciará. O que nós estamos falando aqui, amados? Que aqueles que adorarem a imagem da besta não terão seus nomes escritos no livro da vida. Só terá o seu nome escrito no livro da vida os salvos. Uma vez que na grande tribulação, quando o anticristo ou a mesma besta, a mesma pessoa, exigir a adoração da humanidade à imagem da besta, ou aceitarem a marca da besta na fonte ou na sua mão, esta gente já foi condenada, perdeu a salvação. Mas aqueles que não adorarem a imagem da besta, esses, como diz aqui, terão seus nomes escritos no livro da vida. Mas quem adorou a imagem da besta não terá o seu nome escrito no livro da vida. Para continuar, quem terá os seus nomes escritos no livro da vida? Como eu já disse, os salvos. Vamos lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses, cadê sua Bíblia, crente? Você que está aí olhando para mim aí, estou estudando com você e você não foi ler a Bíblia. Expulsa a preguiça aí em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo de número 4, versículo 3. Todos acharam? Diz assim: a ti, fiel companheiro que julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui está dizendo quem terá o seu nome escrito no livro da vida: aqueles que cooperam na obra de Deus, aqueles que trabalham na obra de Deus. Sabe aquela gente que fica trabalhando achando que está fazendo para o pastor?
Faz hoje, amanhã não quer fazer mais? Hoje quer, amanhã não quer? Hoje ele está pronto, amanhã não está, porque acha que está fazendo para o homem? É porque não conhece isso aqui, ó. Porque Paulo aqui, ele está declarando que aqueles que auxiliam, aqueles que cooperam, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Sabe por quê, meu irmão? Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Por isso que a Bíblia diz: não desfaleça as obras das vossas mãos, porque o vosso trabalho no Senhor tem a sua recompensa. E as pessoas hoje não querem trabalhar, né? Ah não, pastor, manda outro. Eu não tenho tempo não. Olha o que elas estão perdendo. Aqueles que cooperam na casa de Deus, aqueles que cooperam na obra de Deus, esse tem os seus nomes escritos no livro da vida. Que coisa linda. É como se Deus olhasse do céu e vê o seu serviço aqui, o seu auxílio, o seu apoio, e Deus dissesse: eu vou lhe recompensar, porque você não está fazendo para o homem, está fazendo para mim. Então eu vou escrever o seu nome no livro da vida. Que coisa linda. Quem tem os seus nomes escritos no livro da vida? Hebreus, vamos para frente aí, amados. Hebreus, capítulo de número 12. Depois de Tito, de Timóteo. Livro de Hebreus, depois de Tito, Timóteo. Hebreus capítulo 12. Meus amados, acharam? Olha o versículo de número 23. Hebreus 12, 23. Diz assim: a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Ou seja, quem tem os seus nomes escritos no livro da vida? A igreja, arrolados nos céus. O que é arrolado? Arrolado quer dizer listado. Arrolado quer dizer relacionado. Arrolado quer dizer elencado. Arrolado quer dizer pautado. Quem é a igreja do Senhor Jesus tem o seu nome pautado, o seu nome está escrito lá. Quem é a igreja do Senhor Jesus tem o seu nome arrolado no livro da vida. Está dizendo aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 23. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Arrolar é listar. Você é a igreja do Senhor Jesus? Você sabe por que você está aqui? Como igreja do Senhor Jesus? Porque você tem um nome escrito no livro da vida. Por isso que você está aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus, vamos continuar. Lucas capítulo 10. No livro da vida está escrito o quê? Quais são os conteúdos do livro da vida, pastor? Estamos falando o nome dos salvos, o nome daqueles que cooperam na obra de Deus, o nome dos fiéis. Lucas capítulo 10, versículo 20. Podemos ler, amados? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus disse essas palavras porque os discípulos vieram eufóricos, né? Alegres. O mestre, os demônios nos obedecem. A gente estende a mão e o demônio sai. A gente repreende e os demônios saem correndo. Eles vieram eufóricos. Aí Jesus disse: não vos alegreis porque o demônio vos submetem. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Por que, pastor? Já que eles vão ser condenados, aqueles que estão diante do grande trono branco para ser julgado,
vão ser condenados. Para quem que vai abrir o livro da vida? Porque Deus quer provar para ele que o nome dele não está lá. Deus vai falar, cara, seu nome não está aqui. Estou vendo seu nome. Porque no livro da vida só tem enrolados o nome dos salvos. O livro da vida só tem enrolados aqueles que obedeceram, serviram e andaram com Deus. Aí por isso que vai ser necessário abrir esse livro. Não vai ser um julgamento justo? Não disse para vocês que o julgamento vai ser justo? Deus vai falar para ele, cadê seu nome? Talvez Deus até mostre para ele assim, onde é que está? O seu nome começa com qual letra? Com R. Vamos lá então, aqui em ordem alfabética, R, tinha que ser R de ruim, R de raça ruim. Mas deixa eu ver aqui, seu nome está aqui. R de quê? Ah, fulano tal. Não acho. Seu nome está aqui? Esse aqui é o livro da vida. Todos que receberão um novo céu e nova terra, seus nomes estão aqui. Você não está aqui? Vai ser muito sério isso. Além do livro da vida, e aí eu tenho 10 minutinhos, será aberto outros livros. Nós vimos no versículo 12 do capítulo 20. Ou seja, mais livros serão abertos. Queridos, quando nós falamos que a biblioteca de Deus ela vai ser usada neste momento, porque aqui está dizendo livros, então quer dizer que é mais do que um livro, né? Se é mais do que um livro, é uma biblioteca. Por exemplo, esta Bíblia, esse livro que está aqui nas minhas mãos, por isso que recebe o nome de Bíblia. Ou seja, esse livro, ele se chama Biblos, ou conjunto de livros. É um compilado de livros, tem vários livros aqui, ó. Então eu estou aqui com uma biblioteca em minha mão. Tem vários livros, livro de Gênesis, livro de Deuteronômio, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Salmos, livro de Provérbios, livro de 1 Samuel, 2 Samuel, livro de 1 Reis, 2 Reis, livro de Tessalonicenses, livro de Filipenses, livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, livro de Apocalipse, livro de Judas, livro de João, livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Daniel, livro de Zacarias, livro de Isaías, vários livros aqui. Aqui está um conjunto de livros. Biblioteca, Biblos, conjunto de livros. Então quando a Bíblia diz que vai se abrir os livros, na nossa linguagem humana, para que a gente possa entender, para que possamos entender, a gente entende que é uma biblioteca. Mas na verdade está falando da onisciência de Deus, amados. Quando no versículo de número 12, capítulo 20, fala que os livros foram abertos, nós precisamos entender aqui sobre a onisciência, que Deus é ciente de tudo, que Deus sabe de tudo, que Deus conhece tudo, nada se oculta, nada foge ao golpe de vista ou à percepção do nosso Deus. Nada foge de sua percepção, Ele percebe tudo, Ele conhece tudo. Então quando fala que foi aberto os livros, Ele está falando da onisciência, Ele conhece tudo. Eu posso esconder de você, você pode esconder de mim, mas nada se esconde de Deus. Ele é onisciente. Como foi falado aqui, que diante do tribunal, no grande trono branco, vai se abrir os livros. Eu vou dar nome aqui a alguns livros, pelo menos uns 3 aqui, antes de encerrarmos. Como por exemplo, para que não haja nenhuma desculpa diante de Deus nesse dia, presta atenção, para que não haja nenhuma desculpa de ninguém diante de Deus, nesse grande dia, se abrirá o livro da consciência. Pastor, tem esse livro? Tem. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aleluia. Maravilha.
Romanos capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos para entendermos que o livro da consciência vai ser aberto nesse grande trono branco. Meus amados, acharam? Olha o versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha o 15, mais claro ainda, o 15. Estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, ou seja, juntos, acusando-os ou defendendo-os. Aí vem aqui a resposta, irmãos. Pastor, e aquela tribo de índio que está longe da sociedade, está à margem lá, não está inserida nesse contexto social que a gente conhece. Pastor, e aqueles que morreram lá sem conhecer a pregação da cruz, sem ouvir falar sobre o sangue de Jesus, como é que Deus vai condenar esta gente? Olha o livro da consciência. O que Paulo disse aqui? O fato de nós sermos judeus, nós temos a lei de Deus. Agora os gentios, não é por causa disso que eles vão deixar de ser condenados, não. Porque eles têm a consciência e o pensamento deles, que estão juntos para defendê-los ou acusá-los. Quem está entendendo diz amém. Livro da consciência vai ser aberto. O outro livro que será aberto no grande trono branco. E os livros são as provas para condenar. Por isso que eu disse para você que ninguém ali vai ser absolvido. E talvez essa seja a sua preocupação, de se comparecer ante ao tribunal, ao grande trono branco. A sua preocupação não pode ser como você vai se apresentar diante do grande trono branco. Sua preocupação não pode ser essa, nossa preocupação não pode ser essa, porque nós somos igreja. A igreja já está glorificada, nós somos os salvos. Nós temos novo céu e nova terra. Nosso nome está escrito no livro da vida. O grande trono branco é para quem vai ser condenado. Por isso que precisamos estar preparados para ouvir o clarim ou o soar da trombeta. Porque quando a trombeta soar, seremos raptados, seremos arrebatados e passaremos pelo bema. Receberemos recompensa, o galardão, tribunal de Cristo, e entraremos para a sala do banquete, as bodas do Cordeiro. Receberemos corpo glorificado. E diante do grande trono branco, a igreja não vai ser julgada. Ela já está glorificada. Dá glória aí, irmão. A igreja estará glorificada. Agora, se alguém aqui, presta atenção, se alguém aqui que está ouvindo essa palavra, você se vê no juízo final, na fila do grande trono branco, pode dizer para você mesmo: deu ruim, deu ruim, condenação. Porque ele já não disse no início que é os mortos que serão julgados. João viu mortos. Aqui está falando de morte eterna, separação de Deus. Já não expliquei aqui que são réus. Todo réu é condenado, meu irmão. No julgamento o réu é condenado. Quando ele é condenado é réu. Enquanto ele não é condenado, ele é apenas acusado. Todo réu é condenado. Mas quando ele não é condenado, é porque ele está na condição de apenas acusado. Ainda não lhe é imputado culpa. Não existe a culpabilidade.
sobre ele. Então ele não é réu, ele é acusado. Um outro livro que vai ser aberto, eu vou ler só esse e mais um, e já vamos encerrar por causa do horário. Esse é forte. O livro das palavras. Livro das palavras. Até o livro das palavras vai ser aberto. Mateus capítulo 12. Ninguém vai escapar. Está achando que jeitinho brasileiro vai ludibriar? O Senhor Jesus vai no grande trono branco? Tem jeito não. Os livros serão abertos. Os livros cumprirão o papel que o Ministério Público hoje cumpre no julgamento. Vai acusar, ó. Você fez, ó. Você fez, você falou, está escrito no livro. Olha o livro aqui, ó. Mateus capítulo 12, meus amados, acharam? Olha o versículo 36 e 37. Diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha o 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás. Aí, ó, o livro das palavras aí. Toda palavra frívola, toda palavra inoportuna, inadvertida, toda palavra obscena, toda palavra mentirosa, toda palavra maliciosa, toda palavra que não agrada a Deus, toda palavra que fere a santidade de Deus, toda palavra que induz o outro a tropeçar, toda palavra que induz o outro ao erro, toda palavra que persuade, que manipula, que dissimula, vai estar lá para condenar. Não, eu não falei. Falou, você falou, está aqui. Olha lá, tal dia, olha o dia que você falou isso. Falou assim, como é que você vai mentir? Está no livro aqui. Foi você que falou sim. Não, mas como que o senhor sabe como é que é, né? Tem hora que a gente tem que mentir para a gente se escapar. Tem gente que prefere a mentira, né? Do que a verdade. Opta pela mentira. E a mentira, ela traz um estrago maior do que a verdade naquele momento. A verdade, ela pode até trazer um estrago, mas ela vem trazendo cura atrás. Ela vem trazendo cura, vem trazendo restauração. Mas eu tive que mentir, eu tive que falar mentira. Eu tive que inventar aquele discurso, aquela história que realmente não existiu. Sim, você falou mesmo, está escrito aqui. Olha as palavras que você disse. Elas estão agora contra você. Queridos, para terminar, porque o relógio já não permite mais, para terminar, um outro livro também que será aberto será o livro das lágrimas. O livro das lágrimas. Pastor, onde só encontra base para isto? Onde está isso na Bíblia? Primeiro que nós estamos vendo que em Apocalipse, capítulo número 20, fala sobre o grande trono branco, e que os indivíduos que ali estarão sendo julgados, terão e verão os livros sendo abertos. E os livros serão como base, serão como fundamento de condenação para eles. E eu estou aqui elencando, falando de alguns livros. E por fim, não termina hoje, nós vamos continuar no domingo que vem. Não termina hoje, mas eu quero falar sobre o livro das lágrimas. Abre aí, meu chapa. Salmo 56. Salmos de número 56. Aleluias. Ninguém será inocente. Há quem expressa que diante do grande trono branco ninguém saiu vencedor, senão aquele que está sentado
no trono, Yeshua HaMashiach, o Cristo poderoso, Filho do Deus vivo. Salmo 56, acharam? Onde é que fala dos livros da lágrima, pastor? Então, tá bom, meu amigo, calma, vou te orientar aqui, vou te nortear. Olha o versículo de número 8, olha aí. Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Olha aí as lágrimas escritas no livro, gente. Tem o livro das lágrimas. Pastor, como é que vai ser isso? Quem você fez chorar injustamente? Sabe aquela pessoa que você fez sofrer? E que chorou por sua causa? Chorou por causa do seu erro? Sabe as lágrimas do seu pastor? Por causa da sua rebeldia? Quantos pastores que passam a noite inteira chorando, molhando o travesseiro? Por causa da desonra, da deslealdade das pessoas. Sabe aquela mãe que chora até hoje com saudade do filho porque o assassino tirou a sua vida? Sabe a lágrima desta mãe? Está lá. E Deus vai mostrar para ele. Sabe essa lágrima aqui? Por sua causa. O livro das lágrimas. Quanta gente você fez chorar? Quanta gente você fez sofrer? Isso é muito sério. Por isso que será um julgamento justo. Ninguém vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre injustamente. Está tudo nos livros. Portanto, nós temos a oportunidade hoje. A oportunidade é agora. O arrependimento é agora. O perdão é hoje. E se você se arrepende agora, o perdão é imediato. E se o perdão é imediato, quando a trombeta tocar, e pode ser nesta noite, você será arrebatado com a igreja. E se você for arrebatado com a igreja, você se livra de estar perante o grande tribunal de Cristo, ou o grande trono branco. Você que faz a sua esposa chorar e não é capaz de arrepender e pedir perdão à sua esposa. Você que faz o seu marido chorar. Você que faz a sua mãe chorar. Você que fez o seu patrão chorar porque aquela empresa quebrou, porque você agiu mancomunado com outros, roubando horas daquela empresa. A empresa não produziu. O patrão teve que fechar a empresa. O empregador quebrou porque foram infiéis. Só o patrão que cumpria o trato do contrato, ele tinha que pagar em dia. Mas a inércia, a irresponsabilidade, a falta de lealdade daquele empregado trouxe frustração para aquele empregador. E ele está tendo que fechar a empresa. E ele está chorando. Está lá no livro das lágrimas. Nós não estamos livres, seres humanos que somos, de fazer alguém chorar, gente. Mas também não nos é impossível o arrependimento e o pedido do perdão. Porque se a gente teve capacidade de abrir a ferida, a gente tem que ter a hombridade de ir lá, levar remédio e curar aquela ferida. Então os livros das lágrimas, o livro das lágrimas também vai ser aberto. Cuidado com quem você tem feito chorar. Filho que desobedece o seu pai, desobedece sua mãe. Quantas mães choram por causa da desobediência do filho? O filho está lá na cadeia. Tem 2 olhos emaranhados de lágrima e que chora todo dia. Porque se lembra, eu não criei filho para isso. Eu não criei filho para isso. A mãe está chorando. Está registrado.
Deus está vendo tudo. E o livro das lágrimas está registrando todas as lágrimas daquela mulher. E esse livro das lágrimas será motivo e conteúdo de condenação para muitos. Jesus Cristo, ele não suporta quando ele vê as pessoas chorando, coração condoído. Quando ele viu a viúva de Naim levando seu filho para ser enterrado, ele mandou parar aquele funeral, porque ele teve íntima compaixão daquela mulher. E ele tocou o esquife, ressuscitou aquele mancebo e entregou para sua mãe, trazendo de volta a alegria, enxugou a lágrima dela. Quando Deus vê alguém chorando injustamente, porque há lágrimas que nós derramamos, porque de fato nós merecemos, mas há quem nos faça chorar pela ruindade, pela rebeldia, pelo desprezo, pela falta de honra, pela falta de lealdade, de fidelidade. Por isso que no novo céu e na nova terra, e nós vamos falar sobre isso domingo que vem, a Bíblia diz que Jesus limpará dos olhos todas as lágrimas. O choro das pessoas incomoda a Deus. O choro das pessoas mexe com o coração de Deus. E aqueles que têm feito as pessoas chorarem, filho que tem feito mães derramar suas lágrimas, cônjuge que tem feito o outro derramar suas lágrimas, ou qualquer outro motivo, seja qual for a pessoa que você tem feito chorar, a oportunidade é agora. Vai lá e retrate o erro, porque está tudo escrito no livro das lágrimas. Isso pode servir para te condenar. Quem está entendendo diz amém. Meus amados, eu não tenho mais tempo, mas eu quero te dar a oportunidade para você orar nesse momento. E nesta oração, você vai pedir a misericórdia de Deus, para que você não esteja diante do grande trono branco para ser julgado, mas que você faça parte daqueles que ouvirão o soar da trombeta, daqueles que serão arrebatados por Jesus Cristo. Porque triste será esse dia, porque muitos, aliás todos que serão julgados ali, receberão a condenação eterna. Então você tem a oportunidade agora de fazer a oração, você tem a oportunidade de orar agora. Não vai adiantar orar lá na fila do grande trono branco. Deus não vai ouvir a sua oração lá, Ele quer ouvir a sua oração agora. Não vai adiantar você se arrepender dos seus pecados lá diante do grande trono branco. O arrependimento tem que ser agora. Portanto, eu quero desafiar você a se pôr sobre os teus pés e abrir os teus lábios e começar a clamar no céu. Comece a clamar em nome de Jesus. Comece a buscar a Deus. Não deixe que esta máscara iniba a sua oração, porque você está diante de uma palavra muito séria. O grande trono branco não é para mim, não é para você. Ore para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, porque você é um salvo. Você é a igreja do Senhor Jesus. Ora para que você receba uma pedra com seu nome, com seu novo nome. Ore para que você receba novo céu e nova terra. Clame agora em nome de Jesus, porque esta palavra nos alinha para um propósito extraordinário. Esta palavra nos coloca diante de uma realidade muito grande.
de que o fim vem, o fim se aproxima. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer que nenhuma alma se perca. Por isso que Ele veio e se fez sacrifício por nós. E agora nós temos a oportunidade de recebermos um banho do sangue do Cordeiro, para que os nossos pecados sejam purificados, para que não sejamos vistos diante do grande trono branco. No juízo final não haverá ninguém que vencerá, a não ser Jesus Cristo, que está sentado no trono. Então faça a sua oração agora, em nome de Jesus. Que o seu coração possa despertar um sentimento, a esperança da volta de Jesus. Que você possa dizer para você mesmo: o grande trono branco não me pertence, não é para mim. Para mim é as bodas do Cordeiro, para mim é o galardão, é a recompensa, para mim é a sala do banquete. Receberei corpo glorificado, porque eu sou a igreja gloriosa do Senhor Jesus. Que os livros que servirão para condenar as pessoas, eles não tragam nenhum efeito sobre a minha vida, sobre a sua vida. O único livro que deva estar registrado alguma coisa ao meu respeito, a seu respeito, é o livro da vida com o nosso nome. Então clame a Deus por isto, em nome de Jesus. Que o Deus de toda paz, pela obra convencedora do Espírito Santo, trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, e nos faça compreender a seriedade de tudo isto. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, e guardamos ela em nossos corações, para que o Senhor em nós glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, dê uma forte salva de palmas. Glória a Deus. Mais forte. Aleluia. Que Deus te abençoe. Domingo que vem nós vamos encerrar esta série. Hoje não conseguimos por causa do propósito do túnel da restauração, mas domingo que vem encerraremos em nome do Senhor Jesus. Alguém nesta noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, alguém que quer entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus, você recebeu a palavra e creu, você está diante de uma grande oportunidade e você quer usar desta oportunidade, não deixar a oportunidade escapar, não deixar a oportunidade ir embora. Alguém quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Alguém quer voltar para os caminhos do Senhor? Que Deus te abençoe e te dê uma nova oportunidade. Deus abençoe os irmãos da live. Obrigado a todos pela participação. Que a palavra de Deus em vossos corações produza o fruto para o nome do Senhor Jesus.